Olá, hoje vamos falar sobre cuidados que o paciente submetido a operações cardíacas deve ter com as suas feridas operatórias. Assim como praticamente qualquer operação, os cuidados das feridas não são muito diferentes. Uma orientação muito importante e que não é do conhecimento da maioria da população é evitar-se a exposição das feridas ou ferimentos ao sol. O sol é um importante estimulador para o processo de cicatrização anormal, ou seja, implica em mais dificuldades da cicatrização, como queloides, cicatriz hipertrófica e assim por diante. Portanto, a primeira recomendação é que entre 6 meses e 1 ano após a operação, evite-se a exposição direta ao sol. Minimamente deve-se usar algum tipo de vestimenta para esconder a cicatriz e também é recomendável o uso de filtro solar, pelo menos fator acima de 50. Nos próximos dias após a sua alta hospitalar, geralmente não há nenhum tipo de orientação específica para os ferimentos, apenas limpeza durante o banho, secagem e não há necessidade de nenhum tipo de complemento em relação a isso. Uma outra orientação importante que nos questionam com frequência os pacientes operados é se devem ou não utilizar algum tipo de medicamento ou pomada ou cicatrizante. Como regra, a nossa orientação é que não se use nenhum tipo de produto, porque muitos desses produtos contêm com frequência um medicamento que se chama corticoide, que de fato ele diminui ou desacelera o processo de cicatrização, mas lá na frente ele muitas vezes acaba prejudicando a sua cicatriz de forma definitiva. Diferentemente da maioria das demais especialidades cirúrgicas, a cirurgia cardiovascular, basicamente o paciente acaba tendo contato com 2 médicos principais. O cardiologista clínico, que muitas vezes o acompanha há vários anos antes do procedimento cirúrgico, e o cirurgião cardíaco, que vai proceder ao tratamento e a esta terapia. O ideal é que após determinado período, que varia aí de 2 a 4 semanas da alta hospitalar, o acompanhamento do paciente passe a ser feito com o seu médico cardiologista. Não há necessidade que um cirurgião cardiovascular faça o seu acompanhamento tardio, prolongado no pós-operatório. Após a alta cirúrgica, este acompanhamento, como regra, deve ser feito de forma ideal pelo médico cardiologista, que com as informações básicas fornecidas rotineiramente pela equipe cirúrgica, tem plenas condições de fazer o acompanhamento tardio do paciente. Caso haja dúvidas ou alguma alteração ou evolução diferente da esperada, o seu cardiologista o reencaminharia ao cirurgião. A operação cardíaca é um procedimento, como regra, de grande porte e faz parte da recuperação de cirurgias de grande porte a redução do apetite por um período variável entre até 2 semanas após o procedimento cirúrgico. Nesse período, o paciente fica então com pouco apetite ou inapetente. Isso é a regra. Alguns indivíduos entendem que alguns alimentos devam ser evitados no pós-operatório de cirurgia cardíaca e muitas vezes recebem-se orientações, inclusive dos especialistas nutricionistas que trabalhem em hospitais onde ocorreu a sua operação. Como regra, a orientação maior é que o paciente seja liberado para comer, ingerir quaisquer tipos de alimentos neste primeiro período de 1 a 2 meses do pós-operatório, que é o tempo mais importante no processo de cicatrização e recuperação como um todo no pós-operatório. Portanto, a rigor, não cabem maiores restrições alimentares. Aqueles indivíduos que com frequência operados do coração possuem, por exemplo, diabetes, hipertensão e outras doenças em que sim a alimentação implique em algum tipo de prejuízo, eles devem basicamente seguir as orientações pré-internação, pré-tratamento cirúrgico, e essas são as orientações gerais. Então, reforçando, nos primeiros 2 meses, nenhum cuidado maior é necessário em relação à alimentação para pacientes submetidos a operações cardíacas ou cardiovasculares. Como regra, a recuperação total de uma operação do coração leva em torno de 2 meses, que é o período em que o indivíduo deve evitar fazer atividades mais intensas. Nesse tempo, ele pode fazer atividades mais leves, como caminhadas, andar de bicicleta. A orientação geral é que se evite pegar peso, já que se aguarda a
consolidação do tórax operado. O indivíduo deve então cumprir este período de repouso para levantamento de peso. Um outro detalhe importante, já a partir da segunda semana de alta hospitalar, é se iniciar um programa de reabilitação e fisioterapia, que o seu próprio médico costuma prescrever. Isso deve se estender por em torno de 2 meses. Existem várias clínicas especializadas, de preferência próximas à sua residência, e isso faz muita diferença na sua recuperação. Acelera o processo, trabalha o medo do paciente para voltar às suas atividades e é bastante recomendável que cumpra um período mínimo de reabilitação. Essas e outras informações de cuidados pós-operatórios constam do nosso site e também das mídias sociais da Cardiovascular Associados.